Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a América do Sul. A gente sabe que existe um continente americano, dividido em três partes, ou seja, três subcontinentes. São eles a América do Norte, a América Central e aqui na tela nós temos a América do Sul, ok? Esses são os países que compõem, esse subcontinente, parte do continente americano. Temos aqui o nosso país, o Brasil, cuja capital é a cidade, o distrito de Brasília, ok? Temos aqui o Uruguai, cuja capital é Montevidéu, Argentina, capital Buenos Aires, Paraguai, capital Assunção, Bolívia, capital La Paz, Chile, capital Santiago, Peru, capital Lima. Temos aqui o Equador, que dá a capital Quito, Colômbia, capital Bogotá, Venezuela, capital Caracas, Guiana, capital Georgetown, Suriname, capital Paramaribo e Guiana Francesa, capital Cayena. Então, esses são os países e capitais que formam a América do Sul. Vamos então detalhar esse subcontinente com mais informações. Vamos lá. São 4 os principais conjuntos geográficos do subcontinente americano, a América do Sul. São eles: as Guianas, os países andinos, os países platinos e o Brasil. São esses os principais conjuntos geográficos da América do Sul. Em relação ao relevo, nós temos as planícies sedimentares, está aí no mapa, a gente tem aqui a planície amazônica como a principal, a planície platina e aqui em cima a planície do Orinoco, ok? Temos também os dobramentos modernos, o principal deles, a famosa Cordilheira dos Andes, aqui representada, ok? Entre Chile, Argentina, Peru e os demais países, ok? Nós temos aqui selecionado no mapa a área da Cordilheira dos Andes, que é um dobramento moderno, ou seja, é um acidente do relevo, de certa forma, mais recente do que os demais. E nós temos os planaltos orientais, o Planalto Guiano, o Planalto Brasileiro e o Planalto da Patagônia, que são maciços cristalinos antigos. Aqui já se trata de formas de relevos mais antigas, diferente dos dobramentos modernos. Esses planaltos orientais são antigos no mapa. Planalto Brasileiro aqui, Planalto da Patagônia e aqui em cima o Planalto Guiano, ok? O Brasileiro, o da Patagônia e o Guiano. Já as principais bacias hidrográficas são a Bacia Amazônica, que é a mais extensa do mundo todo, não só da América, sendo o Amazonas o de maior extensão e volume de água no planeta, com nada mais nada menos que 6.296 quilômetros. Okay? Temos também a Bacia Platina, que é a segunda maior do mundo em extensão. Ou seja, pessoal, estou falando da primeira maior do mundo, que é a Amazônica, e a segunda maior do mundo, que é a Platina. Eu falei do mundo, não me referi apenas à América do Sul, tá? Eu me referi ao mundo. Primeiro lugar para a Amazônica e segundo lugar para a Bacia Platina. Também temos a Bacia do Orinoco, que percorre 2.300 quilômetros com um grande trecho navegável e tem bom potencial hidrelétrico no curso superior. Ok? Em relação aos lagos, nós temos os dois principais, que é o Lago Maracaibo, na Venezuela, e o Lago Titicaca, na Bolívia, localizado ali com 3.800 metros de altura. É um lago com uma altitude bastante considerável, 3.800 metros de altitude. Está ele aqui, selecionado no mapa, estou marcando aqui para vocês observarem. Ok? Na tela nós temos aqui o deserto do Atacama, localizado no Chile. A gente observa aqui no mapa essa área bem seca, bem desmatada, não tem esse tom de verde como nas outras áreas. Então, essa área aqui se trata de um deserto.
E é ele, né, o deserto do Atacama, no qual a gente se refere aqui, tá? E ele foi ocasionado, esse deserto, ele teve, né, sua criação nessa área, né, sobretudo pela influência da corrente marítima de Humboldt, do Oceano Pacífico, né? Essa área aqui do Chile, né, pertence ao Oceano Pacífico, é banhado pelo Oceano Pacífico, né? E essa corrente, por ser fria, provoca o resfriamento da atmosfera, fazendo com que a umidade das massas de ar oceânicas se condensem antes de chegar ao continente, né? Ou seja, essa massa de ar ela se resfria e acaba ficando seca antes de chegar ao continente. E, portanto, essa área não tem umidade, né? Perde a relatividade, né, da umidade do ar e, por conta disso, né, é formado esse deserto do Atacama, aqui na costa oeste do Chile, né? Em relação à vegetação, nós temos aqui, né, as vegetações tendo diferenciações de acordo com a altura, né, conforme a altitude vai se elevando, a vegetação ela vai perdendo, né, vigor, ela vai se tornando diferente. Nós temos aqui em altitudes relativamente, né, próximas a zero, né, baixas, florestas tropicais, né, subindo nós vamos para as savanas, mais acima as florestas temperadas, né, aquelas florestas de pinheiros, de coníferas, né, que se adaptam a um clima mais frio, a altitudes maiores. E lá em cima, né, nas neves eternas, nós temos ali nos tornos já de 5.000 metros, né, quase nenhuma vegetação. A que se adapta a mais esse tipo de, né, circunstância aqui, de frio, né, do clima, é a vegetação conhecida como tundra. Ok, pessoal? Então nós temos aqui a vegetação sofrendo a consequência da altitude. Nós temos aqui, né, uma amostra, né, um exemplo de como são espalhadas as zonas climáticas pelo mundo, né? A distribuição se dá aqui através da linha do Equador como a principal zona tropical, né, devido aqui ser uma área de maior radiação solar. Então, aqui se concentram regiões com climas mais quentes, né, devido a receber a concentração do calor do Sol. Então, em se tratando de América do Sul, a maior parte, no caso, né, da América do Sul está aqui na zona tropical e o restante aqui perpassa para a zona temperada do Sul, ok? Então, a América do Sul, ela está na zona tropical e chega também a atingir aqui a zona temperada do Sul. Fica entre essas duas zonas aqui, ok? Entre a linha do Equador e o entre o Trópico de Capricórnio, ou seja, entre a zona tropical e a zona temperada do sul, ok? Na tela nós temos o El Niño, né, ou menino na língua espanhola. Se trata de um fenômeno que acontece no Oceano Pacífico, aqui nas proximidades, né, da costa oeste da América do Sul. Esse fenômeno, conhecido por El Niño, né, como a gente já sabe, se refere ao aquecimento anormal, né, das águas superficiais nas porções central e leste do Oceano Pacífico, né, como a gente falou, nas proximidades da América do Sul, mas particularmente na costa do Peru. Né? Peru é um país da América do Sul, banhado pelo Oceano Pacífico, e sobretudo naquelas áreas ali, a água ela aquece além do comum, né? Isso é provocado por esse fenômeno, né, conhecido como El Niño. Já um outro fenômeno semelhante, que é La Niña, né, ocorre pelo resfriamento das águas desse mesmo Oceano Pacífico, né, ali próximo à América do Sul. Tá? Mas o El Niño não é o resfriamento, pelo contrário, é o aquecimento dessas águas. Ok? Falando um pouquinho de população da América do Sul, né? Aqui a gente tem a composição da população segundo a origem étnica, né? Entre indígenas, brancos, mestiços com indígenas e negros, né? A gente observa aqui, ó, nesse gráfico, na cor rosa, os países que mais têm indígenas, né? No caso aqui, ó, Bolívia, Peru, Equador em terceiro, né? Os países em branco, né, ou melhor, em verde, representa a população branca, né? Onde se encontra mais aqui? Na Argentina, no Uruguai e no Brasil, ok? E na cor azul nós temos mestiços com indígenas, né? Povos que se misturaram com indígenas. Nós vamos ter aqui a maioria entre Paraguai,
Venezuela, Colômbia, Chile, ok? E os negros, né, em sua maioria, são encontrados no Brasil, na Venezuela, no Equador, no Peru e na Colômbia, tá? Esses países aí sendo representados por sua origem étnica, ou seja, racial. E as maiores áreas metropolitanas da América do Sul em 2006, né? A gente sabe que já tem algum tempo, mas não mudou muito não, tá, gente? Vamos lá ver. Em primeiro lugar, São Paulo, no Brasil. Em segundo lugar, Buenos Aires, na Argentina. Em terceiro lugar, Rio de Janeiro, no Brasil. Em quarto lugar, Bogotá, na Colômbia, né, capital. Lima, também capital do Peru, em quinto lugar. Também sexto lugar, né, Santiago, capital do Chile. Em sétimo lugar, Belo Horizonte, aqui no Brasil. Oitavo, Porto Alegre, no Brasil. E em nono, Medellín, na Colômbia. A gente tem aí, então, as cidades com as maiores áreas metropolitanas da América do Sul, ok? Preste atenção que tudo isso se refere à América do Sul, esse subcontinente do continente americano. Já aqui nós temos os índices sociais, né, com a evolução da expectativa de vida. A gente tem uma média desde a década, né, de 1970 até o ano de 2005. A gente tem aí o Chile, Equador, Uruguai, Argentina, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e uma comparação aqui com Estados Unidos e Japão, né, que são países aí com uma evolução da expectativa de vida bem acima, né, da média mundial. Então a gente pode observar aqui nesse gráfico como anda a expectativa de vida desses países. O Chile ali em primeiro lugar, né, com 63 anos,4 na década de 70 e explodiu para 77,9 em 2005, ou seja, uma excelente expectativa de vida, né, para um país sul-americano. Para fechar a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre economia, né? A gente tem aqui, ó, extração mineral e energética tem grande importância econômica na América do Sul. Claro, a extração mineral na América do Sul representa uma atividade, né, que eu vou chamar de pilar. É um dos pilares da economia dos países da América do Sul, é a extração de minérios. Porém, existem obstáculos, né, ao desenvolvimento dessa atividade, né, que é retirar minérios, né, retirar riquezas do solo. Insuficiência dos capitais nacionais para pesquisa e produção, né? Não existe um investimento, né, propício para a tecnologia, né, para que esses países possam se tornar mais independentes. Deficiência nos meios de transportes precários, né, para transportar toda essa produção. Carência de técnicos especializados, ou seja, falta gente capacitada para esse tipo de serviço e redução dos preços dessas matérias-primas, né? Temos aí o ponto forte que é o petróleo, né? A Venezuela é um dos maiores produtores mundiais. Hoje, em 2021, a gente já sabe que ela é o maior do mundo todo, né? Nossa vizinha Venezuela é o maior produtor mundial de petróleo, né? O ouro negro do momento. É explorado pela Petrovem. As maiores produções estão no Lago Maracaibo e na bacia do rio Orinoco, né? Tudo isso na Venezuela. E o Equador, né, a produção é pequena, mas essencial, pois é a principal fonte de renda nacional. Ok? Então a gente tem aqui algumas informações importantes sobre a economia da América do Sul. A aula vai ficar por aqui, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque no post ou me procure, né? A gente vai se falando. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.